Está começando mais um ponto de encontro e hoje está comigo o vereador eleito Rangel Scandiuzzi. Vem falar com a gente das suas ações, dos seus trabalhos. Ele que é candidato e foi pelo PSD com 3.546 votos e hoje dando uma satisfação a toda Ribeirão Preto, a todos os nossos eleitores, os nossos colegas e hoje fazendo aqui um apanhado de tudo que aconteceu nessa tua trajetória, né? Como vai? Tudo bem, Rangel? Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. É um grande prazer estar aqui. É uma honra sendo entrevistado por você. A honra é nossa, vereador, pode ter certeza. Uma referência para a gente e nada melhor que uma prestação de contas sobre a nossa atuação, o que a gente espera, de que forma que a gente pretende atuar na Câmara Municipal. E outra coisa que eu quero falar, Rangel, quando você fala de atuação, de todo o trabalho aqui na Câmara, você vem de um legado do seu pai, que é o vereador que a gente tem um carinho imenso aqui na casa, que é o Bertinho Scandiuzzi, até pelo carinho a gente fala Bertinho, por tudo isso mesmo, porque ele representa, eu acho que não só para a comunidade de Ribeirão Preto, mas para nós, como hoje, funcionários da casa, esse carinho que ele tem com todo mundo. E você já atuava com ele, trabalhando junto, fazendo iniciativas, então você já tem uma bagagem. E eu gostaria que a gente começasse esse ponto de encontro, Rangel, você falando um pouquinho desse seu legado de pai e filho, desse trabalho família. Meu pai eu sou um ser humano abençoado por ter tido a educação, né, ter a honra de ter tido José Roberto Scandiuzzi, meu pai, e a dona Cleusa, minha mãe, que me formaram enquanto ser humano e que me colocaram aí, né, no caminho da vida. Então, assim, todos os princípios que a gente tem, os valores de vida que a gente tem, graças aos dois. Mas politicamente, meu pai é uma grande referência. Acompanhando ele desde o início da carreira política dele, no primeiro mandato em 2001, e a gente vendo a forma como ele sempre tratou as relações que ele tinha com o ser humano, com as pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas, que precisavam de um atendimento na saúde, ou que estava faltando água na sua residência, e todos os problemas que as comunidades precisavam e sempre solicitavam o apoio do meu pai, eu sempre acompanhando, e isso floresceu, fez com que, nesse momento, a gente entendia que uma hora seria interessante e necessário bastão, né? a gente dar essa continuidade desse trabalho. Porque o que a gente via nas ruas, meu pai pela idade, 82 anos, 24 anos de vida pública, Jane, não é nenhum mérito para o homem público você passar 24 anos sem nenhuma mancha, né? É uma obrigação. Mas que na política a gente sabe que nem sempre, às vezes, na atual difícil, situação, né? No cenário político, né, Rangel, é hoje de se exaltar, né? Sim. Uma coisa, como você mesmo colocou, é uma obrigação, mas a gente tem que falar, né? São 24 anos de uma vida pública dedicada a toda a comunidade, né, Rangel? Meu pai abandonou a profissão, cirurgião dentista, assim como eu. Ele abandonou a profissão para se dedicar às pessoas, principalmente às mais necessitadas, sempre fazendo esse trabalho assistencial, né? E eu vendo esse trabalho, eu vendo a forma como ele conseguia mudar a vida das pessoas, a atuação dele, fez com que nesse momento ele entendesse que era o momento da transferência. Filho, eu acho que é o seu momento, você está preparado para dar continuidade a esse trabalho. E assim as pessoas entenderam, a população, e só tem que agradecer a Deus a oportunidade e o privilégio de mais de 300 candidatos e a gente ser um dos escolhidos para estar aqui representando Ribeirão Preto. Rangel, o que é bacana é essa transferência, né? Quando você vê, não é fácil para uma pessoa que está entrando pela primeira vez, não é fácil você pleitear os votos, e quando você vem de uma transferência de pai para filho, isso também faz a diferença, né? Eu acho que mexe também um pouquinho com o ego da gente. Eu queria saber, Rangel, o que espera do seu trabalho? Uma vez que você é muito atuante, já está no cenário há muitos anos político, não é de hoje que você vem fazendo esse trabalho, acompanhando seu pai mesmo com 82 anos, mas de uma longa data você já o acompanha e fazendo também, que a gente vai falar das causas animais, hoje você vê todo mundo falando, causa animal não, você é um trabalho árduo, que não é de hoje, é de muitos anos atrás. Então, a minha pergunta é, a sua bandeira qual será?
né? Eu sei que são várias, mas tem aquela que você fala, não, Jane, eu quero falar da inclusão, da neurodivergentes, é isso? Neurodivergentes. São crianças neurodivergentes. Neurodivergentes, é crianças com necessidades especiais. Que a gente vai falar que é uma das suas bandeiras. Eu quero falar sobre causa animal também, que é um trabalho belíssimo que você faz. Quero falar desse teu legado como seu pai, de toda essa história que ele tem, que você vai também carregar, e isso é muito importante. Então, eu gostaria que você pontuasse aqui comigo, nesse bate-papo. Claro que é o primeiro de muitos que nós vamos ter aqui, nesse ponto de encontro, esse papo gostoso para a comunidade conhecer um pouquinho mais Rangel Scandiuzzi. Claro que conhece o Bertinho, mas trazendo você também para esse novo cenário aqui na Câmara Municipal, a partir de 1º de 2025, você vereador eleito e empossado. Mas vamos falar, a sua bandeira, vereador Rangel. Jane, eu sou cirurgião dentista, então é lógico que a saúde é algo que a gente vê em Ribeirão Preto, ainda em alguns momentos, em alguns atendimentos, com uma certa deficiência. Mas assim, eu fui eleito pensando muito na causa animal, né? Hoje em Ribeirão Preto você tem mais de 120 mil animais abandonados. 120 mil, Rangel? Aproximadamente mais de 120 mil animais abandonados. Meu Deus, é muita coisa. Então assim... O que dá esse tanto de abandono? Eu queria que você, que está nesse meio, está aí envolvido, porque 120 mil é muita coisa, né, Rangel? É um número muito grande, mas foram faltas de políticas públicas voltadas aos nossos animais. O carro-chefe é a castração em massa, Jane. Ribeirão Preto ficou 6 anos sem castração. 6 anos? De 2017 a 2022, sem qualquer tipo de castração. Então, se o poder público, o executivo, não tiver um olhar atento, com o apoio do legislativo, olhando também para esses animais, e essa era a nossa plataforma, né? O nosso slogan era Toda a Vida Importa. A gente tem que se importar com o idoso, com a criança, com as mães atípicas, mas é lógico que a gente tem que se preocupar com os animais. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. E o que a gente vê é que Ribeirão Preto realmente ficou aquém disso, no cenário nacional, não se importando muito. Hoje o Departamento de Bem-Estar Animal, dentro das suas condições, porque é um recurso muito deficiente que recebe... É muito pequeno, né? Uma verba minoritária, porque não teve esse olhar, esse cuidado. Exatamente. É isso, Rangel. Então a gente entra com essa perspectiva na Câmara Municipal, a partir de janeiro, para elaborar políticas públicas voltadas também para os nossos animais. Quando você fala dos animais, me perdoa, é de médio, pequeno e grande porte? Com certeza. A castração, quando a gente fala, são cães e gatos, né? Esse número de 120 mil animais abandonados são animais de pequeno porte. De pequeno porte. Mas a gente tem que ter um olhar também para os animais de grande porte. Eu não sei se você teve conhecimento, há uns 15 dias teve uma chuva muito forte aqui em Ribeirão Preto. Sim. Alagou a Via Norte. E ali as capivaras estavam... As capivaras, elas atingem o asfalto ali, podendo provocar acidente para os humanos, mas também para eles também. Mas eu recebi dezenas de chamados sobre um cavalo que estava no canteiro central, amarrado, e a água já estava chegando próximo ao pescoço, ele não tinha como sair daquele local. Porque ele estava amarrado, coitadinho. E a gente foi lá na Via Norte, conseguimos resgatar com o apoio do DBEC, o Departamento do Bem-Estar Animal, junto com o Bombeiro e a Defesa Civil, que conseguiram desamarrar esse cavalo. E existe uma equipe terceirizada hoje na prefeitura que cuida do acolhimento desses animais de grande porte. De grande porte. Então o olhar, desculpa, Jane, o olhar é num todo, né? A gente tem que pensar assim nos animais de pequeno porte, os cães e gatos, a castração em massa seria para eles, também mas tem que abrir o leque porque são muitas necessidades que a gente necessita. E quando a gente fala de causa animal, é saúde pública. Claro. 60% das parasitoses transmitidas para o homem vem dos animais. Então é algo que tem relação com a saúde pública de forma geral. E é bacana porque você vai ter outros colegas aqui também na casa, vereador, que também participaram, ajudaram, colaboraram com as causas animais. E isso fortalece muito mais, né? Com certeza. Quanto mais vereadores estiverem engajados efetivamente nessa causa, melhor, né? Não é aquela que a pessoa fala, de paraquedas caiu hoje e falou, não. Há todo um trabalho minucioso de muitos anos que o Rangel vem fazendo, né?
E esse é o perfil de criação que a gente tem familiar. Eu acho que a gente não constrói nada sozinho, já. Sim, com certeza. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, para que juntos a gente possa ter força e união, para conseguir benefícios para a causa animal, assim será feito de uma forma mais eficiente. E muito mais, né? Até porque você agrega esses colegas no fortalecimento dos pedidos, dos projetos, em todas as iniciativas aqui na Casa de Leis, né? Com certeza. Hoje existe um abrigo que eu auxilio, sou um voluntário, que chama Amigos dos Bichos. Certo. Hoje a gente tem aproximadamente 120 animais lá. Olha só, bastante. Entre cães e gatos. E a dificuldade, não só nossa, dessa associação, mas de todos os outros protetores, sejam constituídos juridicamente, com alguma ONG ou de forma independente, é o lar temporário. Porque por dia eu recebo, Jane, de 10 a 15 pedidos de acolhimento de animais que foram atropelados ou que estão em situação de maus tratos, de abandono. E a dificuldade é que você não consegue, é humanamente impossível você absorver todos. Tudo, né? E tem um detalhe também que me chama a atenção, Rangel, que você, melhor do que ninguém, pode falar para mim, que são casos de pessoas doentes, acometidas de uma certa doença, e que tinha um animalzinho, de repente ela fica com 2, 3, 4, e de repente ela está com 50 animais dentro de casa, e ela não percebe isso, ela precisa desse socorro, dessa ajuda. Você tem também esse tipo de pedido? São os acumuladores, né? Exatamente. Que existe acumulador de animal, não existe? Que existe, com certeza. E temos alguns casos evidentes. Durante a pandemia, em 2020, a gente teve, junto com outros protetores, a gente foi numa casa... No Jardim Canadá? No Califórnia. No Califórnia, é verdade. No Jardim Califórnia. Todos esses protetores que estavam nessa ocorrência, nessa ajuda dessa acumuladora, de filhotes, Jane, a gente, se eu não me engano, foram mais de 80 filhotes. Filhotes? Filhotes, fora os Dentro adultos. de uma casa? Dentro de uma casa. Num bairro nobre. Meu Deus, né? Um bairro nobre. Isso que eu estou te falando. Então não escolhe, né, essas pessoas que realmente... É um distúrbio, precisa de um apoio. Precisa, né, de um apoio para os animais, exato, inclusive social para esse ser humano, né? E também o desemprego leva muito ao abandono. A primeira coisa que a pessoa vai fazer, eu vou mudar de casa, eu vou para um apartamento, e às vezes o ser humano não tem a noção de que ele está deixando para trás um bem maior, né? Ou às vezes até por necessidade, né? E deixa o animalzinho ali, abandonado. Isso na pandemia potencializou, Jane. Foi. Realmente, assim, não justifica, desculpa. Claro, né, que não. Eu acho que Mas o desespero do ser humano. O desespero do ser humano, porque o que a gente vê, muitos casos acontecem que encaminham para a gente, é que o morador muda da residência e deixa trancado o animal lá. Ai, pelo amor de Deus. Hoje eu tenho 2 em casa, o Bel e o Bob, que eu levei para minha casa. Que são adotados. Que são adotados, foram resgatados na Avenida Dom Pedro. O morador foi embora, devendo o aluguel, fechou a casa com os 2 dentro, filhotes. Meu Deus, que horror. E eles se alimentavam das próprias fezes. Ai, que judiação. E quando a polícia solicitou a nossa ajuda, porque a polícia vai até a ocorrência, a polícia militar, mas ela não faz o acolhimento. E ela não tem nem esse suporte, né? Nem essa condição. Então, nessas situações, a gente acaba acolhendo o animal, né? E eu tenho esse caso do Biel e do Bob, e ainda assim, já faz mais de 1 ano e meio, mas ainda se percebe nos animais um pouco de trauma. Ainda fica, né, traumatizado, né? O medo, né, por todo esse sofrimento. Então, realmente, o poder financeiro que comete algumas famílias faz com que elas acabem abandonando, né? Mas é caracterizado pela lei dos maus tratos também. Então, é importante as pessoas terem essa consciência. Ficarem conscientes, né, Rangel? Que a gente, em Ribeirão Preto, a gente conseguiu a punição de 3 proprietários, muito pouco. Diante do número de ocorrências... É a pergunta que eu faço agora. Como é que vocês vão mensurar essas pessoas que não são... de repente, cometam maus tratos ali com o animal e não acontece nada? E como é que vocês vão agir? De que forma é feito isso? Se já existe uma lei, de que forma vocês vão atuar, vereador? Existe a lei dos maus tratos, uma condenação de 3 a 5 anos. Em Ribeirão Preto a gente teve um caso bem emblemático, é o caso Honda, que era um pastor alemão, que ele estava no bairro Simeone, e um pastor de uma igreja evangélica tinha o vídeo que a vizinha passou por uma protetora,
em que ele realmente massacrava o animal Que de judiação. tanto bater. Judiação. E a polícia foi até o local, foi identificado esse senhor, foi levado para a delegacia, ficou um dia preso, que é o que acontece nos casos, tem audiência de custódia, é libertado, mas nesse caso específico saiu a condenação dele há alguns meses e foi condenado a 3 anos de cadeia. Isso é um exemplo, Rangel? Esse é um exemplo, mas ainda É pequeno. muito pequeno, né? Porque nós temos inúmeros, centenas de boletins de ocorrência que são elaborados, que são encaminhados à Polícia Civil e para o Ministério Público, mas que talvez pela falta de mão de obra, né, necessária para o julgamento de todos esses processos, a gente tem que ficar cobrando exaustivamente a punição. E esse engajamento, você acha que é muito importante quando a gente fala de ter essa união com mais colegas aqui na casa, com essa causa também, porque vocês vão fortalecer muito mais a causa animal, né, Rangel? Com certeza. E a gente, desculpa, Jane, Imagina. a gente vê muitos colegas realmente comprometidos em querer ajudar a causa animal, que foram eleitos. Então é uma Câmara, acredito eu, que a gente vai ter uma bancada animal justamente para preservar o bem-estar e o direito dos nossos animais. E isso é muito válido, né? Fazendo multirões, essas ações quando você fala de castração, porque às vezes a pessoa não tem condição de pagar a castração. E aí você tendo essas ações, vai dificultar para uns, mas vai melhorar para outros, é isso? E aí que os colegas vereadores podem, Entra, cada né? um conseguindo uma emenda do seu deputado que o Que representa, vai né? representar. Para que a gente possa ter uma quantidade expressiva de castrações, não só de animais que têm os tutores, mas, por exemplo, Jane, hoje a gente tem 300 pontos, colônias de gatos em Ribeirão Preto. 300? Então, por exemplo, são pontos monitorados pela prefeitura, mas que efetivamente nem todos conseguem ser capturados para fazer a castração, por falta de recurso, né? Falta de recurso. Então, são animais comunitários que precisam ser castrados para que esse número não aumente, né? Então, assim, a visão não é só para o animal que tem o tutor, aquele tutor que não tem condição financeira de levar para fazer a castração. Porque a castração não é só o controle de natalidade, viu, Jane? É bem-estar para os animais. Previne o câncer de próstata, câncer de mama dos animais, prolonga a vida deles. Então, além de diminuir essa taxa de natalidade, também vai oferecer qualidade de vida para os nossos Qualidade animais. de vida e outra coisa também, eles vão estar assistidos, né, Rangel? Que é certeza, importante, porque o animalzinho também, como nós falamos no início do ponto de encontro, é uma vida, né? Sim, com É certeza. uma vida. E você também, na sua bandeira, teve inclusive seu mascote. E é legal a gente falar isso, né? Nós vamos fazer outras ações. Você falou, Jane, eu quero colocar o meu mascotinho. Claro que hoje não, mas uma próxima oportunidade, um ponto de encontro, a gente pode trazer essas fotos também e vamos mostrar aí para a comunidade como é que foi o seu trabalho aí. Agora, você falou da saúde bucal, né? É saúde, né, Rangel? É importante falarmos isso. Tudo começa, né, pelo alimento, pela mastigação, pela boca. Então, é importante quando você fala, nós temos aqui que olhar, sim, para o lado bucal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas ações. Claro que Ribeirão Preto tem aí referências, né? Foi nota 10, o seu pai comigo no plenário comentou, parabenizando a todos os colegas da classe odontológica, então isso, parabéns extensivo nosso aqui também do ponto de encontro, mas que ainda falta alguma coisinha ainda, eu queria que você falasse em respeito à saúde bucal. Sim. Hoje o servidor municipal, cirurgião dentista, a classe odontológica, ela foi contemplada e agraciada. Com a nota 10, né, entre as cidades grandes, né? Foram a maiores quinta cidade, né? Maiores de 100 mil habitantes, se eu não estiver enganado. Capitaneados pelo Dr. Arthur Rocha Martini, que é o chefe da divisão odontológica da Secretaria da Saúde, que assim, o que está sendo bem feito, a gente precisa elogiar. E é bacana isso, né? Você como um profissional da área, elogiando o seu colega, o trabalho que ele vem fazendo, isso é muito bom, viu, Rangel? Hoje, Jane, existe no NGA, é um departamento odontológico, que é um centro de especialidades odontológicas, chama CEL, onde ele atende algumas especialidades. E os colegas dentistas, cirurgiões dentistas, servidores municipais, aos sábados, quinzenalmente,
fazem esse trabalho de entregas de prótese dentária de forma voluntária. Voluntária, olha isso, que bom. E isso tem diminuído muito a fila de espera para aqueles pacientes que necessitam de alguma instalação de alguma prótese móvel. Porque né? tudo vem é autoestima, né? Exatamente. Autoestima e qualidade de vida, de mastigação. É o cartão postal, né? Da pessoa, né? É o sorriso, é o rosto, né? A gente pode falar. É emblemático, eu tenho de um rapaz de 18 anos que me procurou no consultório e ele, por um acidente de criança, perdeu um elemento da frente. Então ele não conseguia emprego, ele não conseguia socializar, não conseguia namorar. Porque fica ruim para ele. Por ausência desse elemento. Então, E você causar a autoestima para aquela preço, pessoa, né, é muito bom, né? É gratificante. É gratificante. Inclusive, em 2017, eu tive até em Sumé. Sumé fica a 400 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba. Existia um projeto da Dilma, chamava Brasil Sorridente, onde ele contemplava nos CELS, que são esses centros de especialidade, esses núcleos que tem nas prefeituras. Além do atendimento do canal, que é do tratamento de canal, da restauração, do problema na gengiva, que é a periodontia, contemplava tratamento ortodôntico e implante dentário gratuito pelo SUS. Olha isso. Porque eles não têm essa condição. Não tem acesso ao particular. É difícil. E eu falei, poxa, tinha um dentista lá que coordenava esse projeto na Paraíba. Eu falei, poxa, como que no estado de São Paulo a gente não tem? Sem desmerecer, pelo amor de Deus, mas assim, são o recurso, que né? a gente pode trazer, né? Trazer. Lógico. Que é bom, vamos copiar. E eu fui, fui até João Pessoa de avião, aluguei um carro em João Pessoa. E foi lá? 400 quilômetros de João Pessoa. Fui no interiorzão, no sertão da Paraíba. E fui conhecer esse projeto. E esse profissional, o Dr. Sarkis, ele instalava 100 implantes diários na população. 100? 100 implantes diários. Meu. Eu vi, acompanhando, fiquei 2 dias acompanhando. Falei, poxa, levar isso para Ribeirão é algo que... Inédito, né? É algo inédito para atender a população aqui que tem essa necessidade. E tem. Ausência de 1, 2 elementos. E um projeto custo zero para o município, porque é tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Que bacana. Você só precisa provar o antes com raio-x e o depois. Estava sem implante, agora está com implante dentário. Só que, infelizmente, a gente, por um entendimento, talvez, do Executivo, da Secretaria da Saúde, a gente não conseguiu implementar aqui. E agora, você tenta implantar? Eu sou um cara que, assim, eu não aceito não. Você vai então, batalhar. acho que é possível, tudo é possível. Claro. Se você tiver boa vontade, eu acredito. Não pode perder os sonhos, né? E a gente tem o nosso prefeito Ricardo Silva, que ele está muito comprometido em realmente atender essa população mais necessitada. Que coisa boa que você está falando. É isso que a gente tem conversado. E também um olhar muito acolhedor para a causa animal. Ele, como um tutor de vários cães que ele tem. Que ele tem, é verdade, ele tem mesmo. Então a gente vai poder... as tias, a mãe, tudo tem, né? Então a gente conhece esse trabalho que eles têm, que não é de hoje, né, Rangel? Que não é de hoje. Agora eu queria falamos das causas animais, do seu trabalho, da sua bandeira. Essa inclusão da criança com necessidade, que chama, se eu estiver enganada, você me ajuda a corrigir, neurodivergentes, é isso? Ou neurodivergentes? As crianças neurodivergentes. É o termo técnico que o pessoal prefere usar do que crianças com necessidades especiais. Então vamos lá, neurodivergentes. Isso. O que é que você vai trazer aí para essa mãe que tem uma criança com neurodivergência, para esse pai, para essa família? O que a gente percebe que nas escolas municipais, principalmente, você não tem um professor assistente para acolher essas crianças. E nem capacitado, né? Não por falta de vontade, é justamente por essa falta de capacitação. Então essa criança precisa de e cada criança neurodivergente tem a sua especificidade. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, esses profissionais precisam ser, de alguma forma, instruídos e para que elas possam receber de forma acolhimento, né? Sadia e eficaz essas crianças, que é a dificuldade que a gente tem visto por algumas mães que têm relatado para a gente, né? Então, é algo que eu quero procurar trabalhar, porque a gente vê cada vez mais, conversando com o pediatra, Dr. Ramiro Alves, o índice de nascimento de crianças com alguma neurodivergência tem aumentado nos últimos anos. E o poder público não tem conseguido absorver, seja na saúde ou seja na educação, essas crianças. Então, você precisa de uma equipe
multidisciplinar, fonoaudiólogo, o pediatra, o psicólogo, para atender essa criança e para realmente ela possa ter um atendimento... Ter essa inclusão dela, essa inclusão, né, dentro do poder público, isso é importante. E na área da educação também, porque quando você fala, a criança ela não pode ser excluída. Jamais. Ela tem que estar incluída também nesse círculo social e na educação, né? Então, esse olhar você vai ter aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e talvez trazendo aí um acolhimento para essas mães, uma forma de falar assim, olha, eu vou olhar para vocês. Sim. Isso é muito importante, né, porque Rangel? Boa parte são mães solos, né? Exatamente. Então, que precisa já desse acompanhamento. Já tem toda aquela falta de estrutura, já tem toda aquela bagagem sofrida, né? Sim. Então, é tão gostoso quando a gente vê pessoas, e desculpa falar de você, por esse carinho, você, nosso vereador, que pode estar falando aqui para toda a comunidade. É muito bom quando tem esse carinho e esse respeito com o outro, né? Sim. É olhar essa empatia, né? Olhar para o outro, ver o que o outro está precisando, de que forma eu posso ajudar, né? E é com esse sentido, Jônio, porque assim, eu tenho a minha profissão, eu sou cirurgião dentista. O fato de estar na política somar, né? É justamente para você somar. Eu não tenho nenhuma vaidade. Sua vida financeira já se fez, né? Então você agora quer doar um pouquinho mais de tudo aquilo que você recebeu. Sim. É isso que a gente vê, né? Eu acredito muito que através da política ela é uma grande ferramenta para essas conquistas, né? Eu não sei de todos os assuntos. E busca aprender. Vou procurar aprender, inclusive trazer dentro da causa animal ou nas associações e aquelas pessoas que com sabedoria, profissionais que têm conhecimento melhor sobre todos os assuntos, a gente vai trazer para conversar, para nos orientar também, para ver de que forma a gente pode usar o mandato. Que é algo que meu pai sempre diz. O nome, nesse momento, está Rangel Scandiuzzi, a partir de janeiro. Só que a cadeira é da legado, população, né? Eu nada mais sou do que um empregado do povo. Né? O povo que paga o meu salário, então eu sou um funcionário. Então, e não perder essa essência nunca, né? Nunca, jamais. O que a gente precisa, a gente vê em algumas pautas, Jane, na Câmara Municipal, sem muito envolvimento da população. Que é isso que eu vou te perguntar agora. Às vezes a população cobra muito, mas ela não faz partícipe. Então, essas iniciativas têm que ser também da população, de estar vindo mais, de cobrar o seu vereador, de cobrar ações, seja ela na educação, seja ela na saúde, mas vir aqui cobrar. Claro que com decência, não vir aqui como tem alguns munícipes que vêm e extrapolam às vezes, menosprezando o vereador, desqualificando, pelo contrário, tem que vir aqui somar. Vereador, a minha ideia para isso, será que o vereador vai escutar, vai somar? E às vezes, se for boa, vamos tentar fazer projetos, virar lei, né? Tem tantas coisas boas que o munícipe pode vir e colaborar, não é, Rangel? Com certeza. E até essa é uma sugestão que eu quero dar para o próximo presidente da Câmara Municipal, para que as audiências públicas possam ter horários mais acessíveis à população, porque no horário comercial, às vezes, pode ser que a população não esteja engajada naquela discussão por estar trabalhando. Então, se a gente colocar as audiências públicas em um horário alternativo, fora do horário comercial, para que a gente tenha um acesso de pessoas, uma participação maior da população nessas questões tão importantes, né? Que são fundamentais para tudo que acontece em Ribeirão, né? Rangel, nosso programa está quase terminando. Eu quero agradecer muito a sua presença no Ponto de Encontro. Quero convidá-lo para mais vezes aqui. Fazemos matérias externas também, porque a TV Câmara é da população, é da comunidade. A gente presta também um serviço à comunidade, porque é isso que a gente faz aqui. Mas querendo deixar muito claro que a TV Câmara se sente muito honrada em tê-lo aqui com a gente a partir de 1º de janeiro de 2025, seu trabalho belíssimo, que tudo isso que você falou aqui possa ser implementado a cada dia na sua trajetória aqui como vereador e que você deixe uma palavrinha final aqui no nosso Ponto de Encontro para todos aqueles, não só os 3.546 votantes na sua pessoa, no Rangel Scandiuzzi, mas para toda a nossa população de Ribeirão Preto. Primeiro, Jana, agradecer a você, a todos os funcionários, né, da TV Câmara, pelo acolhimento e pela oportunidade de estar falando com a população de Ribeirão Preto. Agradecer realmente essa confiança, tenha certeza do meu compromisso de seguir esse legado do meu grande herói, o meu pai Bertinho Scandiuzzi,
E principalmente para aquelas pessoas que têm um animal, mas há pouco tempo eu perdi um animal de 18 anos. E é um ser, é um membro da minha família, foi o meu grande amigo, meu grande companheiro. Então, se você tem um animal, cuide dele, castre, vacine, dê toda a atenção. São animais puros, sensíveis. Seja o animal que você tiver, um cachorro, um gambá, um cavalo, uma lagartixa, né? Cuide com muito amor, com muita decência, porque é o que a gente realmente precisa, é que a gente seja mais próximo dos animais. Os nossos animais estão carentes desse acolhimento, são muitos animais abandonados. E você que ainda não teve a oportunidade de ter um animal, tem essa experiência, é algo que jamais você vai esquecer. Bem, e nós vamos ficando aqui com mais um ponto de encontro. Eu lembro a vocês que a semana que vem tem mais vereador novo, para vocês conhecerem um pouquinho mais, saber toda a trajetória e fazer um convite também para vocês participarem mais dos acontecimentos na Câmara Municipal. Toda terça-feira e quinta-feira, a partir das 18 horas, nós temos sessões aqui. Então você é o nosso convidado especial para participar, para falar, para sugerir e também participar de tudo que acontece em Ribeirão Preto. A semana que vem tem mais um ponto de encontro e eu espero vocês.